Sinceramente, dado Jesus ter caído de bruços, não pude verificar se, como temia, desmaiara. Por continuar com os pulsos atados atrás das costas, tiveram de ser os criados e levitas, ajudados pela sentinela romana, a levantarem-no. Quando, por fim, consegui ver-lhe o rosto, percorreu-me um calafrio. Jesus empalidecera em extremo e uma das sobrancelhas, à esquerda, rasgará-se, possivelmente em consequência do choque com o lajedo. O nariz, apesar de alguns hematomas, não parecia gravemente ferido com a queda. Pensei que o mestre ainda se encontrava consciente no instante do embate com o pavimento, podendo talvez amortecer o violento empate rodando a cabeça. O sangue, no entanto, começara a correr com abundância, logo cobrindo a parte esquerda do rosto. Por instinto, o Nazareno começou a inspirar profundamente. Pouco a pouco foi se recompondo, ainda que o rosto não tivesse qualquer semelhança com aquele semblante majestoso e sereno que apresentava ao entrar na sede do Sinédrio. O sangue começara a pingar da barba, manchando o manto e parte da túnica. Os sequazes de Caifás, um pouco mais apaziguados, isolaram-se num dos cantos da quadra, iniciando outra troca de impressões. E dali a pouco que se desembaraçara do seu roupão, levantou-o do chão, lançando a cabeça do rabi. Vendo-o de cabeça tapada, outro levita aproximou-se de Jesus, gritando-lhe entre sonoras gargalhadas: "Faz profecias, libertador, diz-nos, quem te bateu?" Empunhando um bastão de uns 4 centímetros de diâmetro com a mão esquerda, vibrou uma paulada seca no rosto do silencioso mestre, que recuou uns passos em consequência da pancada. Antes que pudesse desequilibrar-se, outro criado agarrou-o pelas costas, impedindo que caísse. As gargalhadas alastraram rapidamente, um após outro. Todos os homens participaram naquele jogo cruel. As bofetadas e pauladas continuaram durante os últimos 10 minutos, e a cada pancada o agressor fazia a mesma pergunta cínica: "Faz uma profecia, quem te bateu? Faz uma profecia, bastardo." Pelas 7 da manhã, quando o Nazareno, curvado e apoiado a uma das paredes, parecia prestes a desfalecer, entraram vários levitas, ordenando aos outros que levassem o rabi à presença do Sinédrio. Quando aqueles selvagens tiraram o manto da cabeça do mestre, pareceu-me que o sangue se me gelava nas veias. Se não soubesse que era ele, acho que não o reconheceria. A paulada, suponho que a primeira, apesar de o golpe ter sido amortecido, caíra sobre o pômulo e parte do nariz, provocando um inchaço de ambas as zonas. Esta pancada, ou talvez os outros murros e bofetadas, tinham originado uma enorme hemorragia nasal. Os fios de sangue saíam de ambas as narinas, correndo pelos lábios e empapando bigode e barba. Os hematomas dos 2 olhos eram tão grandes que o rabi quase não podia abri-los. Aquele rosto quebrado, inflamado e com a metade esquerda ensanguentada, deixou sem fala alguns dos criados e sicários do Sinédrio. Era evidente que o castigo fora brutal. Para minha surpresa, muitos dos levitas nervosos começaram a discutir quanto à conveniência de lavar e tornar mais apresentável a face do mestre. Não por misericórdia, naturalmente, mas pelo receio de possíveis represálias ou recriminações dos juízes e, talvez, dos adeptos do Nazareno. Por fim, um dos serventes embebeu uma das pontas do roupão ou manto com que lhe tinha tapado a cabeça na água que restava do cântaro. No impulso que nunca consegui explicar, dirigi-me ao guarda, identificando-me como médico e pedindo-lhe que me permitisse lavar o rosto do galileu. De passagem, disse-lhes, examinar as possíveis fraturas. Nos antigos textos gregos é descrito um jogo chamado moinda, que consistia em tapar os olhos a um dos jogadores, com um lenço ou com a própria mão. Este tinha de adivinhar o objeto que lhe era apresentado ou a pessoa que lhe tocava. Se acertava, ocupava o seu lugar aquele que tinha perdido. 2. O bastardo, embora existissem diferentes interpretações, era em linhas gerais, o filho nascido do adultério. Não eram admitidos na Assembleia de Israel, como também não o eram os seus descendentes até a 10ª geração. Não podiam contrair casamento com nenhum membro legítimo da comunidade judaica, discutindo-se vivamente, até se as famílias de bastardos poderiam participar na libertação final de Israel.
Este insulto era considerado como uma das piores injúrias. Aquele que o proferia podia ser condenado a 39 açoites. N. Do M. Os guardas concordaram, um tanto aliviados, mas sugeriram-me que fosse diligente no arranjo. O conselho estava à espera. Obviamente, nos planos do cavalo de Troia não era contemplada a possibilidade de que eu reparasse, nem nada que se parecesse, às feridas de que pudesse sofrer Jesus de Nazaré. Tal como referi, isso estava rigorosamente proibido. No entanto, e dado que os levitas se dispunham a lavar a face martirizada do prisioneiro, considerei que aquela era uma oportunidade única de verificar de perto e pessoalmente as lesões exteriores e visíveis mais graves. No entanto, e apesar desta justificativa, houve também uma vontade pessoal que me levou a tomar semelhante decisão. Peguei, pois, na ponta do áspero mantle, com toda a delicadeza de que fui capaz, comecei a limpar as crostas de sangue que se tinham agarrado a uma lara e à face esquerda. As hemorragias, tanto a provocada pelo rasgão na sobrancelha esquerda como a nasal, tinham sido enormes, embora ficasse com a impressão de que a perda de sangue não era importante. A julgar pelos rastos, crostas de sangue acumulado na barba, manto e túnica, não creio que fosse superior a 200 ou 300 centímetros cúbicos. Pude igualmente deduzir que a capacidade de coagulação do sangue de Cristo era normal. Tanto o golpe na sobrancelha como os cortes dos lábios e os 2 fios de sangue que vinha das narinas tinham coagulado muito rapidamente. Quando aquela metade do rosto ficou limpa, larguei o manto. Antes que os criados de Caifás pudessem reagir, introduzi os dedos no rasgão feito pelo punhal do bandido que tentara assaltar-me na noite anterior e, com 2 fortes puxões, consegui arrancar um bocado da minha túnica. Introduzi-o na boca do cântaro, molhando-o o mais que me foi possível, e logo voltei à parede onde Jesus continuava encostado, passando o leve lenço cor de osso pelo nariz deformado e pelos lábios, sobrancelhas e pálpebras. Graças àquele gesto, cavalo de Troia pôde conseguir uma inestimável mostra do sangue de Jesus de Nazaré. E ainda que as análises feitas com os coágulos que ficaram no pedaço da minha túnica não pudessem ser efetuadas com a velocidade aconselhada em tais casos, puderam averiguar, entre outras coisas, que naquela altura, 7 da manhã, os eritrócitos por milímetro cúbico de sangue eram, aproximadamente, de 4.900.000, pouco menos que um normal, possivelmente em consequência das perdas que tinha começado a verificar-se. Também observamos alguns leucócitos, muito poucos. Por meio de análises comparativas estabeleceu-se que, tanto o número destas células, 7.000 por milímetro cúbico, como os tipos examinados, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos, correspondiam ao normalmente exigido no indivíduo saudável. E se bem que a primeira análise fosse feita antes de 36 horas, não foi possível encontrar plaquetas, tinham desaparecido todas. No entanto, encontramos vestígios de trombina e alguns produtos próprios da degradação da fibrina. Num dos coágulos, que conservava leves vestígios de umidade, foi possível detectar algumas proteínas do plasma, fundamentalmente, albuminas e globulinas, bem como ligeiros indícios de glicose, vitaminas, hormônios e diversos aminoácidos. Não pudemos descobrir restos de colesterol. Quanto à coagulação, e só através da observação pessoal das feridas, pudemos estabelecer que era normal. Esta dedução viu-se reforçada pela análise de uma das proteínas do plasma, o fibrinogênio, que, depois de se converter em fibrina, tinha ficado degradada. N. Do M. Ao apalpar o inchaço do pômulo direito, concluí que a paulada tinha afetado uma ampla zona do osso malar, atingindo parte do olho direito. Se o hematoma continuasse a aumentar, o mais provável era que um nazareno acabasse por ter sérias dificuldades em conseguir abrir aquele olho. Quanto ao nariz, a impossibilidade de tirar uma radiografia deixou-me na dúvida se a pancada teria fraturado a cana, formada pelos ossos nasais. Estes 2 ossos, como todos os médicos sabem, são frágeis, podendo ser quebrados por um murro. Para mim, e depois daquela observação, os 13 ossos da cara de Jesus pareciam estar intactos.
Insisto, no entanto, nas minhas sérias dúvidas quanto aos nasais. Dada a violência da pancada, era de prever a possibilidade de que estivessem fraturados. Entendo, aliás, que a famosa profecia em que se diz que nenhum dos ossos do Messias ficaria partido, bem pode referir-se aos ossos longos. Em especial houve um pormenor que, com a devida reserva, me inclinou a acreditar desde o primeiro momento que os dois pequenos ossos nasais podiam estar seriamente magoados. Durante esta segunda limpeza, e quando toquei na massa muscular inflamada do nariz, piramidal e transverso, fundamentalmente, ao palpar a área da cartilagem nasal, o rabi recuou levemente. Apesar da minha extensa suavidade, o simples toque do tecido naquele ponto do nariz multiplicou a dor. Naquele momento, o gigante, que continuava silencioso, entreabriu os olhos como pôde, fixando em mim o olhar. Tentei sorrir e acho que o consegui. Era quanto podia dar. Jesus compreendeu a minha pobre mas sincera prova de amizade e os seus lábios estremeceram. De repente, para meu desconsolo, uma lágrima correu do olho esquerdo, afundando-me mais ainda na impotência. O sicário que tinha avisado os verdugos voltou a aparecer à porta e, com um gesto de impaciência, abriu caminho até ao réu. Agarrando por um braço, puxou-o para a saída. Com passo vacilante, o mestre entrou novamente na sala do sinédrio. A falta de sono, a dor e o cansaço, depois do espancamento, tinham começado a minar o seu organismo. Fui o último a abandonar aquele lugar trágico.